Boa noite a todos. 2/3/2026. Terceira sessão ordinária de 2026. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Solicito a leitura da ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2026 e a ata da quarta sessão extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da segunda sessão ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 20 horas do dia 19 de fevereiro de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos, Marcelo Edgar da Silva e a ausência do vereador Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. O presidente solicitou a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, que após lida e aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou a leitura de matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicações número 2, 4 e 19/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, indicação número 8/2026, de autoria do vereador João Severino da Silva, indicações número 16 e 18/2026, de autoria do vereador Cristian Rodrigues Araújo, indicação número 17/2026, de autoria do vereador Vitor Henrique Costa, indicações número 20, 21 e 22/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, indicação número 23/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, e indicação número 24/2026, de autoria da vereadora Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar gratuitamente abafadores de ruído para crianças do transtorno de aspecto autista, TA, com hipersensibilidade auditiva, no âmbito das instituições públicas do ensino e ambientes públicos coletivos da outras providências, que após lida foram encaminhadas às comissões competentes. Correspondência do Executivo. Leitura do projeto de lei número 9/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana de loteamentos irregulares em que o município de Herculândia tenha sido parcelador, em conformidade com a Lei Federal número 13.465/2017 e da outras providências, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025. Leitura do projeto de lei número 10/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da instituição da Câmara de Mediação e Conciliação do município de Herculândia e da outras providências, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025. Leitura do projeto de lei número 12/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviços voluntários no âmbito da administração pública municipal de Herculândia e da outras providências, onde o projeto teve a sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025. Leitura do projeto de lei número 13/2025, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas de funcionamento dos cemitérios municipais de Herculândia e da outras providências, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025.
Leitura do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e dar outras providências, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025. Leitura do projeto de lei número 15/2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de adoção de espaços públicos no município de Horcolândia e dá outras providências, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025. O presidente franqueou a palavra no expediente, onde quem fosse fazer o uso das inscrições e os vereadores que fossem fazer o uso, que fizessem as suas inscrições. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez o uso, onde agradeceu a todos pela presença e discorreu sobre a importância de todas as indicações feitas pelos vereadores. Discorreu sobre sua indicação número 2/2, 4 e 19/2026. E discorreu também sobre a importância do projeto de lei do Legislativo número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso, onde agradeceu a presença de todos e discorreu sobre sua indicação número 23/2026 e projeto de lei do Legislativo número 1/2026, de sua autoria. O vereador Marcelo Edgar da Silva fez o uso, onde agradeceu a presença de todos e discorreu sobre suas indicações número 20, 21 e 22/2026. Na ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Executivo número 5/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Horcolândia a receber em doação, sem ônus da Fazenda do Estado de São Paulo, imóveis que especifica, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. O presidente franqueou a palavra para a explicação pessoal, onde a vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso, onde repassou um recado da Secretaria da Cultura de Horcolândia, um convite a todos, que dia 27 de fevereiro de 2026, às 8 horas da manhã, no recinto da Câmara Municipal de Horcolândia, ocorrerá uma palestra sobre imposto de renda. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando que a 4ª sessão extraordinária ocorreria logo em sequência, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Horcolândia. Ata da 4ª sessão extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 21 horas do dia 19 de fevereiro de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Horcolândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Tatiana de Oliveira Campos e Lorival Bonfim Rocha, e a ausência do vereador Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 5/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Horcolândia a receber em doações sem ônus da Fazenda do Estado de São Paulo imóvel que especifica. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a 3ª sessão ordinária ocorrerá no dia 2 de 3 de 2026, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Marcelo.
Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicita a leitura das indicações número 25/2026, de autoria do vereador José Reinaldo de Carvalho, 26 e 27, 2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, 28, 2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Horcolândia, indicação número 25/2026. O vereador José Reinaldo de Carvalho, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que seja avaliada a viabilidade de aquisição de parte de um terreno, por meio de compra ou outra forma legal, para destinação específica aos munícipes que trabalham com produção de mudas e plantas, especialmente aqueles que não possuem condições financeiras ou estrutura de manter um terreno próprio para tal atividade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender uma demanda social, ambiental e da saúde pública do município. Atualmente, diversos munícipes trabalham com cultivo e comercialização de mudas e plantas e acabam utilizando terrenos improvisados, quintais, residências ou áreas inadequadas, o que pode favorecer o acúmulo de água parada, restos orgânicos e materiais que contribuem diretamente para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A disponibilização de uma área adequada e organizada permitirá redução de foco do mosquito da dengue, contribuindo para a preservação dos surtos, melhor organização urbana e ambiental, evitando o uso irregular de terrenos baldios e áreas residenciais, apoios aos pequenos produtores e mudeiros, incentivando o trabalho, a geração de renda e a economia local. Facilidade de fiscalização sanitária e ambiental, garantindo melhores condições de higiene, armazenamento e manejo das mudas. Valorização do meio ambiente, promovendo o cultivo responsável de planta e a educação ambiental no município. Além disso, a iniciativa demonstra o compromisso do poder público com a saúde preventiva e o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, oferecendo oportunidade digna de trabalho àqueles que dependem dessa atividade para sua subsistência. Diante do exposto, entende-se que a presente indicação é de grande relevância para o município, motivo pelo qual solicita a atenção do Executivo Municipal para sua análise e possível implementação. Plenário Jovino Antônio 9, 23 de fevereiro de 2026, José Reinaldo de Carvalho. Indicação número 26/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, a contratação ou designação de um vigilante noturno para atuar no cemitério municipal. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo reforçar a segurança do cemitério municipal, garantindo a preservação do patrimônio público e o respeito aos familiares que ali possuem entes queridos sepultados. É de conhecimento que o cemitério, especialmente no período noturno, torna-se alvo de atos de vandalismo, furtos e depredações, causando prejuízo ao município e sofrimento aos familiares. A presença de um vigilante contribuirá para coibir tais práticas. Ressalta-se ainda que recentemente foi inaugurado um novo velório municipal instalado na dependência do cemitério. Tais investimentos reforçam a necessidade de medidas efetivas de segurança, garantindo a integridade da estrutura física e a ordem local. Dessa forma, a designação de um vigilante noturno mostra-se uma medida preventiva essencial para assegurar a conservação do patrimônio público, evitar vandalismo e promover maior segurança. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de fevereiro de 2026, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 27/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, a realização do estudo técnico e, posteriormente, a execução de uma readequação no entorno do Centro de Convivência do Idoso, CCI, visando melhorar as condições de segurança, acessibilidade e mobilidade dos idosos que frequentam o local. Solicita-se especialmente: primeiro, implantação de uma faixa de pedestre elevada na Avenida Brasil em frente ao CCI, com a devida sinalização. 2. A instalação de placas indicativas e demarcadas de vaga para embarque e desembarque, também na Avenida Brasil em frente ao CCI.
Implantação de vagas de estacionamento exclusiva para idosos na lateral do CCI, na rua Pedro de Toledo, devidamente sinalizada conforme a norma de Código do Trânsito Brasileiro. Quarto, construção ou adequação de rampas de acessibilidade. Justificativa. O Centro de Convivência do Idoso, CCI, é um espaço público fundamental para a promoção de saúde, lazer, cultura e integração social da população idosa. Porém, atualmente, o local não possui estrutura viária e de acessibilidade adequada, que possibilite condições seguras de acesso, especialmente durante a realização de eventos, encontros e festividade, quanto o fluxo de pessoas e veículos é intensificado. A ausência da faixa elevada na área especificada para embarque e desembarque de vagas exclusiva para idoso e de rampas de acessibilidade aumenta o risco de acidentes e dificulta a mobilidade das pessoas que frequentam o local. Dessa forma, a realização de um estudo técnico para a readequação do entorno e a implantação de melhores propostas contribuirá significativamente para a prevenção de acidentes, para as melhores condições de acessibilidade, conforto e segurança aos idosos. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de fevereiro de 2026, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 28/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que através do setor competente promova uma ampla divulgação por meio dos canais oficiais de comunicação da prefeitura sobre as atividades e serviços disponibilizados à população pela Biblioteca Municipal. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo dar maior publicidade aos relevantes serviços prestados pela Biblioteca Municipal, ampliando o conhecimento da população acerca das diversas atividades e atendimentos ali realizados. Além de suas funções tradicionais como consulta ao acervo, empréstimo de livro, impressão de trabalhos, apoio às pesquisas escolares, a Biblioteca Municipal também disponibiliza importantes serviços de utilidades públicas, tais como emissão de segunda via de CPF, alteração do cadastral de CPF, cadastro e recuperação de conta gov.br, agendamento junto ao poupatempo, agendamento da Receita Federal, alistamento militar, emissão de antecedentes criminais, cadastro e consultas de nota fiscal paulista, atendimento relacionado ao cartório eleitoral, segunda via da CDHU, serviços relacionados à CNH, atendimento à CPFL, CTPS digital, elaboração de currículo, desbloqueio do INSS, atendimento ao MEI, serviço e previdência social, seguro-desemprego, simulação de entrada de aposentadoria e viabilidade SUGESP. Entretanto, grande parte da população ainda desconhece o serviço ofertado e, em razão dessa falta de informação, muitos munícipes acabam se deslocando para municípios vizinhos em busca desses atendimentos, gerando custos desnecessários, perda de tempo e transtorno. Outros, por vez, permanecem sem acesso ao serviço por não saberem o certo onde buscá-lo. Dessa forma, a divulgação contribuirá significativamente para garantir o acesso da população aos serviços públicos já disponíveis, promover maior eficiência administrativa e valorizar o importante trabalho realizado pela Biblioteca Municipal. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de fevereiro de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Solicita a leitura do requerimento número 03/2026, do questionamento sobre a Lei Federal número 15.236, de 2026, de autoria do vereador João Severino da Silva, Marcelo Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Câmara Municipal de Horcolândia, requerimento número 3/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Horcolândia, São Paulo. Os vereadores que ao final subscrevem fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais vêm apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Considerando a Lei Federal número 15.236/2026, que reconhece os professores da educação infantil como profissionais de carreira do magistério, questiona-se: primeiro, o Poder Executivo já realizou estudo técnico detalhado para identificar todos os servidores públicos municipais que se enquadram nos requisitos da Lei Federal número 15.236/2026?
Em caso afirmativo, A. Qual a data de conclusão do estudo? Qual o número total de servidores identificados? Quais cargos, função e lotações estão contemplados? Encaminhar cópia integral do estudo técnico da relação nominal dos servidores enquadrados. 2. Caso o levantamento ainda não tenha sido realizado, qual o motivo da não realização até o presente momento? Existe cronograma formal para sua realização? Informar datas previstas para o início da conclusão. Início e conclusão. Há previsão formal para envio de projeto de lei ou adoção de medidas administrativas para cumprimento da norma federal? Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, João Severino da Silva, Marcela Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo obter informações sobre a aplicação da Lei Federal nº 15.236/2026, especialmente no que se refere à valorização dos servidores públicos municipais por meio do cumprimento do piso salarial. A instituição de piso salarial nacional constitui instrumento de valorização profissional, garantindo a remuneração uniforme em todo o território nacional. Um eventual descumprimento das normas pode acarretar prejuízos financeiros aos servidores e insegurança jurídica à administração pública. Assim, o presente requerimento visa garantir a transparência e a efetiva valorização dos servidores municipais, assegurando que nenhum profissional receba vencimentos inferiores ao piso legalmente estabelecido. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, João Severino da Silva, Marcela Edgar da Silva, Renata Aparecida de Freitas Rodelas. Está em discussão o requerimento. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Ninguém fazendo a discussão. Está em única votação. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do requerimento número 04/2026 sobre a obra da Praça do Bairro Bandeirantes. Autoria Marcos Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva e Marcelo Edgar da Silva. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 4/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. Os vereadores que ao final subscrevem, fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vêm apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Considerando a situação das obras na Praça Severino Manuel da Silva, localizado no bairro Bandeirantes, o questionamento de moradores do bairro sobre o motivo da obra estar paralisada requer sejam respondidos os seguintes questionamentos. Primeiro, quais os motivos que levaram à paralisação da obra? 2. A previsão para reinício dos trabalhos, em caso positivo, informar a data prevista. 3. Existe cronograma atualizado com a previsão para conclusão da obra? 4. O projeto contempla a construção de rampas de acessibilidade? 5º. O projeto prevê a construção de espaços cobertos destinados ao convívio social, especialmente para que a população volte a realizar as atividades tradicionais no local, como jogos de baralho, truco e outras práticas recreativas. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva e Marcela Edgar da Silva. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimento sobre os motivos que têm levado à paralisação da obra na Praça Severino Manuel da Silva, no bairro Bandeirantes. Considerando a importância dessa obra para os moradores da região, bem como os impactos negativos que a suspensão das atividades tem gerado, como a degradação dos espaços públicos e a insatisfação da população, é fundamental que o Poder Executivo forneça informações claras acerca das razões da paralisação, bem como os prazos previstos para reinício e a conclusão do serviço.
Ressalta-se ainda que anteriormente a população utilizava a praça como ponto de encontro, especialmente em um local coberto onde moradores se reuniam para jogar baralho e truco. A existência de uma cobertura adequada é essencial para garantir a continuidade dessa prática. Da mesma forma, destaca-se a importância da construção de rampas de acessibilidade, garantindo que as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção possam utilizar a praça com maior facilidade e segurança. Tais informações são essenciais para assegurar a transparência da gestão pública em nosso município, razão pela qual fica os esclarecimentos solicitados nesse requerimento, que se fazem necessário. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, Marco Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva e Marcelo Edgar da Silva. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Boa noite, presidente, primeiro secretário, segunda secretária, nobres colegas vereadores, funcionários da casa e população que acompanha a gente pelas redes sociais. Estamos novamente fazendo esse requerimento devido ao descaso que está acontecendo ali no bairro Bandeirantes. Uma obra que começou em 2024, passou as eleições e foi abandonada. A gente vem conversando com o prefeito, já foi, tem uns 20, 25 dias foi eu, o presidente, lá falar sobre essa obra, disse que ia começar e não começa. A população cobra nós, que moramos no bairro, não só nós três, como a vereadora Tati e o vereador Kiko. E a gente quer perguntar quando vai começar uma obra, acabar essa obra, porque é uma obra tão pequena e um descaso com a população do bairro. Quer começar a obra na Praça Matriz, uma obra de quase 2 milhões de reais, e não tem 30 mil reais para acabar uma praça igual a do Bandeirantes. É um descaso que está acontecendo com os moradores do bairro, gente que mora ali. Eu que nasci naquele bairro, moro ali há 52 anos, vê um descaso que está acontecendo no bairro Bandeirantes. Então, nós fizemos esse requerimento, conto com o apoio de todos os vereadores, para o prefeito dar uma resposta para nós passar para a população do bairro, porque é um descaso muito grande que está acontecendo no nosso bairro Bandeirantes. Só isso, presidente. Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 02/2026, que dispõe sobre a vedação e nomeação, designação ou posse no âmbito da administração pública direta ou indireta do município de Herculândia de pessoas condenadas por crimes contra a mulher e feminicídio e da outras providências, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos e Renata Aparecida Castro Freitas Rodela. Câmara Municipal de Herculândia. Projeto de Lei Legislativo número 2/2026. Dispõe sobre a vedação, a nomeação, designação ou posse no âmbito da administração pública direta ou indireta do município de Herculândia, de pessoas condenadas por crimes contra a mulher e feminicídio e da outras providências. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação, designação ou posse para cargos públicos, empregos públicos e funções públicas, no âmbito da administração pública direta e indiretas do município de Herculândia e de pessoas condenadas, com sentença penal transitada em julgado pelos seguintes crimes. Primeiro, crime de violência doméstica à família contra a mulher, nos termos da Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 2º, crime de feminicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Parágrafo único. As disposições dessa lei aplicam-se aos seguintes entes da administração pública municipal:
Inciso 1º, órgão da administração direta. 2º, autarquias municipais. 3º, fundações públicas municipais. 4º, empresas públicas municipais. 5º, sociedade de economia mista controladas pelo município. Artigo 2º. A vedação prevista nesta lei aplica-se a: inciso 1º, cargos de provimentos efetivos. 2. Cargo de providência em comissão. Funções de confiança ou gratificadas. Contratações temporárias. 5º, empregos públicos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo município. Artigo 3º. As restrições previstas nesta lei terá duração de 5 anos, contando a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, os interessados poderão assumir cargos, empregos ou funções públicas, desde que não possua nova condenação definitiva, pelos crimes descritos no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. A vedação estabelece lei não possuir natureza de sanção penal ou pena acessória, constituindo-se em critérios éticos administrativos fundados nos princípios da moralidade, proibidade, impessoalidade e eficiência, previsto no artigo 37 do caput da Constituição Federal. Artigo 5º. A comprovação da inexistência de impedimento prevista nesta lei será exigida no ato da nomeação ou posse, mediante: inciso 1º, declaração formal de interessado. 2. Apresentação das certidões judiciais pertinentes, quando exigidas pela administração. Parágrafo único. A prestação de informação falsa sujeitará o declarante às sanções administrativas, civis, penais cabíveis. Artigo 6º. Para os fins de interpretação e aplicação desta lei, a vedação nela prevista constitui requisitos administrativos de idoneidade moral para o exercício do cargo, emprego ou função pública, no que se caracterizando como sanção penal, pena acessoria ou efeito automático da condenação criminal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos imediatos quanto à nomeação, designações, posse e contratações realizadas a partir de sua vigência. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026. Tatiane de Oliveira Campos. Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela. Justificativa. O presente projeto de lei visa instituir no ordenamento jurídico do município de Herculândia um critério objetivo de idoneidade moral para o exercício de suas funções públicas. A proposição veta a nomeação, designação ou posse de indivíduos condenados, com decisão transitada em julgado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio, pelo prazo de 5 anos após o cumprimento da pena. A iniciativa encontra-se perfeita simetria no artigo 37, caput da Constituição Federal, que estabelece a moralidade como princípio basilar da administração pública. Ao exigir que seus agentes possuam conduta ilibada, o município não apenas exerce sua autonomia administrativa, mas cumpre o dever estatal imposto pelo artigo 226, parágrafo 8º da CF, que ordena a criação de mecanismo para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Destaca-se que a constitucionalidade das leis com este teor já foi pacificada pelo Tribunal Federal, no julgamento no tema número 1190, RE 1.308.883. A Suprema Corte fixou a tese de que é constitucional a lei municipal que estabelece a vedação da nomeação para cargos em comissões de pessoas que tenham sido condenadas com base na Lei Maria da Penha. Dessa forma, afasta-se qualquer vício de iniciativa, uma vez que a norma não vesa sobre o regime jurídico de servidores ou atribuições de órgãos, mas sim sobre as condições éticas gerais para o acesso ao serviço público. É imperativo ressaltar que a vedação proposta possui natureza estritivamente administrativa e extrapenal. Não se trata de uma sanção penal acessória, mas de um requisito de habilitação ética. O projeto respeita o princípio da presunção da inocência ao exigir ao trânsito em julgado da condenação,
além de conferir segurança jurídica em razão do fixado do prazo de 5 anos, em que confere a razoabilidade e proporcionalidade à medida, evitando o caráter de perpetualidade. A adoção desta medida traz ganhos intangíveis, porém mensuráveis à gestão pública. A proteção institucional evita a imagem da administração pública de Herculândia que seja associada aos agressores, preservando e respeitando as instituições perante a sociedade. Função pedagógica. O poder público assume um papel de liderança ética, sinalizando que a violência contra a mulher é intolerável e incompatível com o mundo público. Alinhamento internacional harmoniza a legislação local com a Convenção de Belém do Pará, ratificando o compromisso do município com a erradicação de todas as formas de normas e violência de gênero. A norma é autoaplicável, permitindo que seus efeitos sejam imediatos e independentes de regulamentação posterior, garantindo a celeridade e a eficácia que a proteção dos direitos das mulheres exige. Diante da inegável relevância social e jurídica de matéria, submetemos ao presente projeto à apreciação dos nobres pares, certo de que Herculândia dará um passo decisivo na vanguarda da defesa da dignidade humana e da moralidade pública. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, Tatiane de Oliveira Campos e Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela. Solicito a leitura da emenda número 01/2026, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo. E a emenda da autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia. Emenda número 1/2026. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, terá a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar de forma direta à Associação de Agentes Ambientais de Herculândia, AMBIERC, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ, sob o número 19.431.895/001-47, com a sede na Estrada Municipal ERC, número 351, sem número, bairro Bandeirantes, CEP 17.650, neste município de Herculândia, estado de São Paulo. Os materiais recicláveis descartáveis e classificados como inservíveis para a administração pública municipal. Herculândia, 23 de fevereiro de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Justificativa. Nobres vereadores, a presente emenda ao projeto de lei número 14/2026 tem por finalidade promover a retificação do endereço da Associação de Agentes Ambientais de Herculândia, ABIERC, constante no artigo 1º da referida proposição. A alteração se faz estritamente necessário para garantir a precisão cadastral e segurança jurídica, já que a correta identificação da sede da entidade beneficiará o requisito essencial para a validade do ato de doação. Erros no endereçamento pode gerar questionamentos jurídicos futuros e dificuldade na fiscalização do cumprimento das contrapartidas sociais e ambientais. Além disso, para que a doação dos materiais inservíveis ocorra de forma direta e fundamental, que os dados contidos na lei municipal estejam em perfeita consonância com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, e com o estatuto vigente da associação. Por fim, sendo o objeto da lei a destinação de resíduos sólidos e materiais recicláveis, a exatidão no local, recebimento e a triagem é vital para o planejamento logístico da administração pública municipal. Em consulta ao cadastro mantido junto à Receita Federal, obtivemos as informações do endereço correto. Aqui está a foto do endereço correto. Diante do exposto, a correção ora proposta visa apenas sanar o equívoco material da digitação e identificação, assegurando que o texto legal reflita a realidade fática à instituição, sem qualquer alteração no objeto ou no mérito da parceria entre o município e a AMBIERC.
Herculândia, 23 de fevereiro de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Correspondência do Executivo. Solicita a leitura do projeto de lei número 01/2026, que acrescenta o artigo 2º à lei número 2624, de 5 de novembro de 2003, para dispor sobre sua regulamentação, que após a leitura será encaminhado para as comissões competentes. Prefeitura Municipal de Herculândia. Projeto de lei número 1, de 15 de janeiro de 2026. Acrescenta o artigo 2º-A à lei número 2624, de 5 de novembro de 2003, para dispor sobre sua regulamentação. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 2-A à lei número 2624, de 5 de novembro de 2003, com a seguinte redação. Artigo 2-A. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a presente lei, mediante decreto no que couber, estabelecendo normas complementares para fiel execução. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Herculândia, 21 de janeiro de 2026. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo incluir dispositivo legal que autoriza o Poder Executivo Municipal a regulamentar, mediante decreto, a Lei nº 2624/2003, que dispõe sobre a prestação de auxílio para o transporte de trabalhadores e estudantes no município de Herculândia. A inclusão do artigo 2A mostra-se a necessária para conferir maior segurança jurídica e operacionalidade à execução da referida lei, permitindo ao chefe do Poder Executivo editar normas infragerais que disponibilizem aspectos procedimentais, tais como critérios e documentação exigida para a comprovação de residências, vínculos empregatício ou matrículas estudantil, procedimento para cadastramento dos beneficiários, bem como demais procedimentos administrativos necessários à execução da política jurídica. A regulamentação por decreto é um instrumento administrativo adequado para disciplinar materiais da natureza operacional, sem invalidar a competência legislativa, respeitando os limites e parâmetros estabelecidos na lei que regulamenta. Dessa forma, a presente proposição visa aprimorar a gestão do programa de auxílio ao transporte dos trabalhadores e estudantes, garantindo maior eficiência na prestação de serviços públicos e transparência nos procedimentos administrativos. Pelos expostos, submete-se o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando aos nobres vereadores a aprovação da matéria. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueada o uso da palavra. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres vereadores, funcionários da casa e a população que nos acompanha através das redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha indicação da divulgação do espaço que nós temos, que é a Biblioteca Municipal, que muitos pensam que naquele local apenas está disponibilizado livros para empréstimos, impressão de documentos, muitos nem sabem sobre a impressão dos documentos, e passando por aquele local onde eu entrei e fiquei muito triste de ver que o espaço ele se encontra assim, deserto. Não entra ninguém quase para poder fazer serviço, para poder utilizar dos serviços ofertados. E conversando com um funcionário que ali estava, realmente falta esse conhecimento da população. Inclusive, para mim, diversas pessoas já vieram perguntar, eu tenho que ir em Tupã para poder resolver problemas sobre título de eleitor?
eu preciso ir no poupa-tempo para poder tirar uma certidão, para poder assumir um concurso público, e realmente esses serviços são ofertados pela nossa biblioteca. Então, acho que seria interessante reativar aquele local que não é só mais apenas para empréstimo de livros, mas que tem tantas outras utilidades, e divulgar para que a população, muitas vezes, alguns saem de Herculândia para ir até Tupã, sendo que nós temos o serviço aqui para ser ofertado gratuitamente através da Biblioteca Municipal. Então, espero que a minha indicação seja acatada, é algo simples e que não terá custo nenhum. Eu quero falar brevemente, eu sei que não é o momento, sobre o projeto de lei, mas só deixar claro que a intenção desse projeto de lei, que futuramente nós vamos discutir ele em próxima sessão, é realmente para tentar eliminar essa violência doméstica que só cresce a cada dia, que nós estamos aí se deparando com as notícias, que infelizmente só vem aumentando. Então, é uma medida de prevenção até mesmo, para que antes de cometer qualquer ato, possa se pensar nas punições que irão ser sofridas. E sobre a alteração da emenda, é algo realmente só para fazer uma correção do endereço que ainda estava um endereço muito antigo, e que o CNPJ já se encontra com o endereço atualizado, só por fins mesmo de regularizar essa questão. Boa noite. Ordem do dia. Solicita a leitura sobre a lei da conformidade da Lei Federal número 13.465/2017 e da outras providências. Solicita a leitura do projeto de lei número 01/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar gratuitamente abafadores de ruído para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, com hipersensibilidade auditiva no âmbito das instituições públicas de ensino e outros ambientes públicos coletivos, e da outras providências, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Solicito a leitura do projeto de lei número 09... Está em discussão o projeto. Boa noite mais uma vez. Sobre o projeto do fornecimento de abafadores, nós sabemos que não são todos os pacientes com transtorno do espectro autista que têm essa necessidade, essa hipersensibilidade auditiva. Porém, algumas crianças, alguns adolescentes, eles têm essa necessidade de estar no ambiente escolar, porém com uma grande dificuldade com os ruídos, crianças conversando, intervalo. E conversando com o secretário da Educação, que sempre muito disposto a ouvir e a aceitar novas sugestões, ele totalmente esteve de acordo. Não são muitas as crianças do nosso município, mas
esse número ele pode crescer ou não. Então, como maneira de dar um respaldo a esses pacientes, a essas famílias, se faz necessário e peço o apoio de todos para que a gente possa concretizar e esse projeto se tornar realmente uma lei municipal. Obrigada. Está em votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 9/2026, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURB de loteamentos irregulares em que o município de Herculândia tenha sido o parcelador em conformidade com a Lei Federal número 13.465/2027, 17, e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o projeto. Quem for fazer uso, fazer inscrição. Está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 10/2026, que dispõe sobre a criação e instituição da Câmara de Mediação e Conciliação do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer inscrição. Está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 12/2026, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário no âmbito da administração pública municipal de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer inscrição. Está em primeira votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 13/2026, que estabelece normas de funcionamento dos cemitérios municipais de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade.
Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2026, que institui o programa de adoção de espaços públicos no município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, dispenso da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer inscrição. Está em primeira votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite. No último dias, 24 e 25 de fevereiro, agora próximo passado, nós da bancada Republicanos estivemos em São Paulo, visitando o gabinete do deputado estadual Milton Vieira, afastado, por ter assumido como secretário a Secretaria de Inovação e Tecnologia de São Paulo, onde tratamos de assuntos por melhorias em nosso município. Nós também visitamos o gabinete do deputado estadual e amigo Gilmaci Santos, onde levamos solicitações de emendas parlamentares, inclusive solicitação seria para um veículo, caminhonete, para o setor de endemias do nosso município, onde o deputado prontamente anunciou R$100 mil para a aquisição do referido veículo. Eu também estive no gabinete do deputado estadual Vitão do Cachorrão, também solicitando algumas emendas parlamentares, onde o deputado também anunciou que será destinado e liberado R$100 mil para a saúde, para exames e cirurgias de pequenas complexidades. Eu queria aproveitar e fazer um pedido a todos os empresários, pessoas físicas, que informam de maneira completa o imposto de renda, para que faça a doação do imposto recolhido, ao invés de ir para o governo, para que doem ao CMDCA do nosso município. Doando para o CMDCA, você estará doando para os projetos que abrangem as crianças e adolescentes do nosso município. Vocês não terão nenhuma perca. Aqueles que se interessar em fazer essa doação, converse com seus contadores, que eles explicarão como funciona. E por fim, quero antecipadamente parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres. Então, parabenizo, que Deus abençoe a todas, com muita saúde e paz. Tá? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, mais uma vez. Obrigada, Lorival, por recordar dessa data, antecipar já a parabenização. Nós somos em 2 mulheres no Legislativo, mas temos as mulheres também que contribuem, com nós no dia a dia. Desejo também um parabéns a todas e uma forma de comemorar essa data, a Procuradoria da Mulher, Renata? E as meninas que também fazem parte. Nós iremos realizar nesta Câmara no dia 12 de março, às 19h30, e já antecipamos o convite para as mulheres, homens também podem estar participando, são bem-vindos, vereadores. Nós
teremos uma palestra sobre educação financeira doméstica, com o apoio e contribuição aí da Sicredi, onde a gerente Evelyn se disponibilizou em estar participando conosco e contribuindo com esse conhecimento para as nossas mulheres. No dia 31 de março também, nós iremos realizar às 13 horas, já deixo o convite para todos os nobres e as mulheres interessadas que nos procurem, no lançamento do programa Semear é Cuidar, onde por mais um ano as nossas mulheres receberão aí a oportunidade de estar realizando as mamografias. Inclusive, eu já havia divulgado um vídeo, já com o apoio da Secretaria de Saúde também conseguimos ter acesso à lista de mulheres que estavam aguardando a esses encaminhamentos, do qual o SUS não cobre, que a gente sabe que abaixo de 50 anos e acima de 60, Renata, o SUS ele não fornece de maneira gratuita esse exame. Então, nós iremos também contribuir para desafogar essa fila de espera, e para as mulheres que demonstraram, então, a intenção de fazer, também já estamos preenchendo as fichas, né, Renata? A Renata também está lá na correria fazendo esse preenchimento. Estivemos participando aqui, alguns vereadores, desse encontro do dia 27, junto com o CMDCA, contador Paulo, da cidade de Tupã, os membros do CMDCA, contadores do nosso município, os vereadores e doadores. E é muito importante essa mensagem, Lorival, de reforçar a importância de procurar, de perguntar no seu escritório de contabilidade se você irá ter que pagar o imposto de renda, a oportunidade que nós temos de fazer uma doação para dentro do nosso município, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e futuramente, se Deus quiser, para o próximo ano também, para o Conselho do Idoso. Essa doação do ano passado, cerca de 193 mil, salvo engano, já está gerando frutos, com aulas de violão, percussão, dentre outras atividades, e para o próximo ano, se Deus quiser, nós teremos muito mais, com o apoio de todos. Acredito que é só. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, em seguida com a 5ª sessão extraordinária.
Câmara Municipal de Herculândia, 2/3/2026. Quinta sessão extraordinária de 2026. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação desta sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicita a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia, edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto no artigo 150, parágrafo 1º e 2º do regimento interno desta Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante vossas excelências para certificá-los da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação dos projetos de lei do Executivo, número 9, 10, 12, 13 e 15/2025, projeto de lei do Legislativo número 1/2026 e emenda número 1/2026, de autoria do Legislativo, razão porque fica convocadas a quinta e a sexta sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Herculândia, a serem realizadas no dia 2 de março de 2026, após a sessão ordinária, ficando assim vossas excelências convocados a participarem da referida sessão, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do regimento interno desta Casa. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches e ciência de todos os vereadores. Solicita a leitura do projeto de lei número 01/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, a disponibilizar gratuitamente abafadores de ruído para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, com hipersensibilidade auditiva no âmbito das instituições públicas de ensino e outros ambientes públicos coletivos, e da outras providências, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Está em segunda votação o referido projeto. Vai, Marcelo. Vota, Marcelo. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de lei do Executivo número 9/2026, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURB de loteamentos irregulares em que o município de Herculândia tenha sido o parcelador em conformidade com a Lei Federal número 13.465 de 2017 e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições. Está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo, número 10/2026, que dispõe sobre a criação e instituição da Câmara de Mediação
e conciliação do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 12/2026, que dispõe sobre a prestação de serviços voluntários no âmbito da administração pública municipal de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 13/2026, que estabelece normas de funcionamento dos cemitérios municipais de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2026, que institui o programa de adoção de espaços públicos do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Está em segunda votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da emenda 01/2026, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, e a emenda da autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da referida emenda e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão a emenda. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Está em segunda votação a emenda. Primeira, aliás. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão e seguindo em seguida com a 6ª sessão extraordinária.
2/3/2026. Sexta sessão extraordinária de 2026. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação dessa sessão, sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia. Edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto do artigo 150, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal e com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante Vossa Excelência para certificá-los da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação dos projetos de lei do Executivo, número 9, 10, 12, 13 e 15/2025, projeto de lei do Legislativo número 1/2026 e emenda número 1/2026, de autoria do Legislativo, razão porque fica convocadas a quinta e a sexta sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Herculândia, a serem realizadas no dia 2 de março de 2026, após a sessão ordinária, ficando assim Vossas Excelências convocados a participar da referida sessão, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026, Marco Francisco da Silva Sanches, presidente, e ciência de todos os vereadores. Solicito a leitura da emenda número 01/2026, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo. E autora da emenda, vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da referida emenda e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está em discussão a emenda. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Está em segunda votação a emenda. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 16/3/2026. Uma boa noite a todos.